Olá, irmãos, esse é o nosso Comece Bem. Eu quero compartilhar com você hoje Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2, que diz assim para nós: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Quando a gente olha para os tempos de esporte, quanto às Olimpíadas, sejam elas de inverno ou não, existem várias modalidades que nos chamam a atenção, dentre elas as corridas com obstáculos, sem obstáculos, enfim. Muitas vezes eu olho para essas figuras, e aí olhando para esse texto, me faz rememorar a isso, para entender que também na nossa vida cristã há uma carreira para ser corrida, há uma luta para ser empenhada, há um propósito, há um destino, há um alvo para nós alcançarmos. E segundo a Bíblia chama isso, nós poderíamos falar da carreira da nossa fé. E essa corrida é uma corrida que de fato vale a pena. Primeiro porque é uma corrida marcada por uma consciência de propósito. Aqui o autor da carta aos Hebreus chega nesse ponto da carta para dizer, gente, tudo aquilo que a gente ouviu, que temos visto, inclusive agora há pouco no capítulo 11, quando ele falava daquela galeria dos homens da fé, dos heróis da fé, daqueles homens que a nossa semelhança também tiveram seus problemas, enfrentamentos e lutas, mas deixaram o seu bom testemunho para nós. Ele diz, olha, nós fomos rodeados agora há pouco de uma grande nuvem de testemunhas, de homens e mulheres que fizeram valer a pena. Então, à medida que nós entendemos isso, e na proporção que nós entendemos isso, o autor nos chama para que nós também possamos correr essa corrida que vale a pena. Quantas vezes nós olhamos para as nossas vidas e estamos fazendo coisas por uma questão de prática, por uma questão de desencargo de consciência, porque fomos acostumados, porque nos envolvemos em uma rotina. E quando você olha para trás, chega às vezes o final do ano, você olha para trás, faz uma retrospectiva e você percebe que você não conseguiu avançar muito na sua vida. Isso é frustrante. Conversava com alguém essa semana, a pessoa disse, eu me sinto extremamente frustrada. É muito ruim quando você, por algum motivo, não consegue alcançar os seus objetivos. Será que está valendo a pena correr atrás do que você de fato tem corrido? Será que tem valido a pena lutar por aquilo que você tem lutado? Será que tem valido a pena chorar por aquilo que você tem chorado? Será que realmente essas coisas, quando você avalia na sua profundidade, está sendo algo com propósito de fato? Então o autor nos chama para correr uma corrida olhando para aquilo que é um propósito específico. Mas também ele fala de manter a paciência. Ele fala de correr com perseverança. E a perseverança, ela exige paciência, ela exige longanimidade na trajetória, perdão na trajetória, às vezes voltar um pouco, recalcular a rota e avançar novamente, para que você, uma vez indo, você não tenha que voltar novamente. E fazendo isso tantas vezes, virando assim, às vezes, um vício repetitivo na vida. E a terceira coisa, ele fala para a gente ter foco. Quando eu falo de foco, eu estou falando de algo que é fato, que você sabe de onde você saiu e aonde você quer chegar. E a última coisa que ele fala é que essa corrida que vale a pena, ela precisa ser algo que olhe para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. O exemplo que ele dá de Jesus aqui deve permear o nosso coração, da maneira como nós também devemos imitá-lo, a correr como ele correu, com o foco que ele teve, com o propósito que ele teve, com a direção que ele teve, aniquilando e anulando tudo aquilo que não fazia parte de um bom direcionamento. Que Deus te ajude e nos ajude.
Pai, nós queremos correr uma corrida que vale a pena. Nos ensine a olhar para aquilo que de fato importa e tire do nosso coração toda distração que impede uma caminhada de acordo com a Tua vontade e o Teu propósito. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.